Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Dela que diz assim: boa madrugada, André. Risos. Hoje não é madrugada, minha querida. Boa noite, né? Bom começo de noite. Estou começando a gravar mais cedo agora. Me chamo tal, tenho tantos anos, moro em Santos. Namoro há 2 anos e o meu namorado é incrível. Um príncipe mesmo. Não tenho do que reclamar. É meu parceiro em todos os momentos e é muito carinhoso também. O meu problema é a família dele. Para ser mais precisa, a mãe e o irmão. A minha sogra é uma verdadeira surucucu. Coitado. A minha sogra é uma verdadeira surucucu. Extremamente controladora e vive querendo competir a atenção dele comigo. E se ela julga que ele está dando mais atenção para mim do que para ela, já fica nos atormentando. Acredita que ela brigou feio com ele no aniversário dele porque ele deu o primeiro pedaço de bolo para mim e não para ela? Nós mudamos o status do Face de namorando para casado, só para ficar bonitinho. E ela ficou tirando satisfação com ele. Perguntou se ele era louco de colocar casado no Face. Para ajudar, o irmão dele é outra cobra que fica esgueirando e defendendo a mamãezinha. Quando ele comprou a nossa aliança, ela falou um monte de graça para ele e disse que ele tinha que dar um presente caro para ela também, porque foi ela quem o fez, então ele tinha que dar presentes para ela. Estamos querendo noivar, mas só de pensar na reação dela já me desanimo. Amo muito meu namorado, mas fico triste em saber que para ficar com ele vou ter que aturar essa jararaca e o falso do irmão dele para sempre. Como posso passar por essa situação da melhor maneira, André? Beijos e um forte abraço, muito obrigada. Olha, minha querida, realmente, não existem situações ou receitas prontas assim de essa situação é uma situação seguinte. Eu vejo assim, a mãe, ela tem que ter consciência que o papel dela diante do filho muda no desenrolar da vida. Por exemplo, nós somos totalmente dependentes quando nascemos, não é verdade? Então, nós, se nascêssemos e fôssemos deixados ali, morreríamos. Somos totalmente dependentes. Então, o recém-nascido, por exemplo, requer cuidados extremos. É aquele cuidado que tem que ter de forma, assim, extrema em cima do recém-nascido. Diferente de alguns animais, por exemplo, as tartaruguinhas, a tartaruga vai lá, bota os ovos lá na areia da praia, os ovos, né, as tartaruguinhas nascem e já vão para o mar. Meu Deus do céu, já estão independentes. Pássaro, a mãe vem, alimenta, traz o alimento, enquanto os passarinhos estão no ninho. Quando ela percebe que eles estão com penugem, ela faz o quê? Sai daqui, voa, voa, voa. Escuta, não sou mais responsável não, voa. E nós, justamente porque temos a racionalidade,
a gente vai desenvolvendo e desenvolvemos os sentimentos e as emoções. Então muitas vezes a mãe não consegue fazer não se desvencilha daquela situação em que ela acha que o filho tem que permanecer dependente sob os seus cuidados. É onde acontece muitas vezes o mimo. Mães que mimam e mimam e mimam. Num primeiro momento é até cômodo você receber os mimos. O filho se acomoda naquela situação que se torna até agradável a ele. Depois é que as coisas ele começa a se sentir sufocado, começa a se sentir, não é? Enfim, mas a questão é a seguinte, aí o que acontece? Tem situações assim, que você, por exemplo, agora não estou falando da sua questão, estou dando, né, exemplos dessa questão de sogra ciumenta. Provavelmente esse vai ser o título que eu vou colocar no vídeo, então não vou colocar sogra surucucu, jararaca, entendeu? Eu não vou colocar isso, mesmo porque não é o que acontece com a grande maioria. Ainda bem que hoje em dia a grande maioria se dá bem com a sogra, mesmo porque as mães têm percebido esses papéis, têm percebido que elas têm que, conforme o tempo vai passando, o papel delas diante dos filhos vai se tornando outro. E é menos necessário aquela bajulação e o ficar com as asas da choca sobre os seus pintainhos. Então, e a gente vê que hoje, não é? Então, não é a regra uma sogra ciumenta, possessiva, não é regra. Acontece ainda, claro que sim, mas não é a regra. Pelo contrário, vemos relações extremamente saudáveis entre noras e sogras, e suas sogras. Relações extremamente saudáveis, bonitas, não é? De verdadeira troca de carinho. Então o título jamais vou colocar isso, sogra surucucu, jararaca, enfim. Mas sogra ciumenta. E é o problema do ciúme. E o grande problema é quando você entra, eu acredito que o grande problema é quando você entra nesta batalha com ela. Aí o bicho pega. Sabe aquela coisa? Você começa a perceber que justamente quando vocês vão, quando ele está para passar na sua casa para pegar, ele começa a atrasar, porque ela pediu para ele no mercado, pediu para ele na padaria, pediu para ele passar não sei onde, pegar uma encomenda para ela, porque coitada, ela precisava do remédio na farmácia, precisou que trocasse a lâmpada, porque você vai querer que eu suba na escada, a mãe vai subir na escada, você vai querer que a mãe sobe na escada, eu tenho labirintite, eu vou cair, eu vou me machucar. Então ela sempre arranja, você começa a perceber que ela começa a arranjar coisas para atrasar o encontro dele com você. É o ciúme. Aí, ou aquela mulher que já casou, por exemplo, e aí a sogra chega lá e fala assim, filho, eu trouxe aquele bolo que você adora. E aí a mulher, ela acha que então é pura provocação. Pode ser, né? Pode ser que a sogra está querendo dizer, você não sabe fazer, você não está cuidando direito do meu filhinho, você não cuida dele devidamente, ele deve estar passando fome. E o grande problema é quando eu acredito que o grande problema é quando você leva então totalmente para o lado pessoal isso. Você não leva pelo lado de que foi uma mãe que mimou muito, foi uma mãe que desenvolveu todos esses mimos. E você leva simplesmente pelo lado pessoal na disputa. E você entra nessa disputa com ela. E qual que é a melhor maneira? No meu ponto de vista, a melhor maneira é a gente neutralizar esse tipo de situação. Entende? Eu não estou dizendo para ser falso, eu não estou dizendo que de repente determinadas atitudes não vão te irritar. Mas é você
ter consciência de que ela é a mãe dele. Ter esta consciência. E vai ser a avó dos seus filhos. É a avó dos seus filhos. É aquela que vai dar todo o carinho para os netos, que serão seus filhos. Então a gente começa a olhar sobre uma outra ótica, e aí a gente começa a não ter tanto embate, tanto enfrentamento. E você começa a mudar a postura para que você então mostre para ela que você está ao lado dela. Ou seja, que você, assim como ela, quer o melhor para ele. Porque você, assim como ela, ama ele. Só que é uma outra forma de amor. Você entende? É um outro amor. Mas é amor. Na essência, é amor. E quem ama quer o melhor. E você vai demonstrando isso aos poucos. Agora, se eu entrar num embate para ver então quem pode mais, ou quem é que de fato está merecendo a atenção, o carinho dele, vai ser uma situação totalmente desgastante para ele e vai ser uma situação totalmente desgastante para vocês duas. É uma situação desgastante para as duas, esse tipo de situação. Você entra num embate com os membros da família que começam a ter ciúme daquela pessoa por causa até da criação que teve, que era muito apegado, agora eles veem que aquela pessoa que antes tinha só atenção dedicada a eles, seja o irmão, seja a mãe, eles tinham ali, né, o filho que era sempre ali presente, que não sei o que, a atenção dele era só para eles, agora uma outra pessoa tem a atenção dele. É natural que este sentimento, para pessoas que não sabem lidar com isso, com este distanciamento, ou que acham que o distanciamento é, na verdade, a diminuição do amor. Tem gente que acha que o distanciamento é a diminuição do amor. É igual aquelas pessoas que acham que se o meu melhor amigo começar a ter amizade com uma outra pessoa, então significa que o sentimento dele por mim vai diminuir. Então eu preciso competir com aquele outro lá, o sentimento do meu amigo. E eu não percebo que, meu Deus do céu, amor se multiplica e não se subtrai. Que o meu amigo tem aquele amor por mim e ele pode ter muito amor pelo outro amigo também. Porque amor se multiplica, amor não se subtrai. Não é porque ele está amando agora um outro amigo que então ele me ama menos. Só que tem gente que não consegue olhar a situação desta forma que eu estou dizendo aqui a você. Então é aí que eu entro então numa competição, porque eu quero resgatar aquele amor. Eu não quero perder, eu não quero me sentir diminuído neste amor. Então eu preciso roubar de você, para que eu tenha de volta. Eu preciso subtrair de você, para que eu tenha adicionado em mim novamente. Porque eu não percebo que o amor se multiplica. Agora, quando a gente analisa desta forma, quando a gente olha com esse viés, aí a gente começa a ter uma nova postura diante desta sogra. A gente começa a mostrar que a gente não vai entrar nesse embate. Você entende? No começo pode ser um pouquinho difícil, mas eu acredito que vale a pena. É o tipo de situação que depois ela vai estar do seu lado. Ela vai perceber que você não está competindo com ela. Porque, queira ou não, quando você entende que é uma competição, quando você entende que ela está te provocando, e você, ainda que engula seco, não sei o quê, mas o gesto, o corpo fala, o olhar, aquele sorrisinho, sabe, aquele sorrisinho amarelo, aquele sorrisinho com raiva, e ela está interpretando tudo isso. Agora, quando você entende tudo isso, você muda, inclusive, a sua linguagem corporal. Ela te deu uma alfinetada e você pensa, olha ela achando que eu estou querendo roubar o filho dela. E eu devolvo um gesto de carinho, por exemplo.
porque eu quero mostrar para ela, eu não estou querendo roubar. Não preciso fazer esse tipo de discurso, mas as minhas atitudes correspondem a esta situação que agora eu analiso de forma diferente. E aí eu vou, aos poucos eu vou sabendo me colocar diante desta situação. E quando eu mudo, muito provavelmente a outra pessoa também tem uma mudança. Porque às vezes a gente quer que a outra pessoa tenha uma nova atitude, tenha um novo posicionamento, mas a gente também não desenvolve. A gente entra no embate dela. A gente entra nas atitudes dela. Então eu quero que ela mude as atitudes dela, mas eu estou reproduzindo as mesmas atitudes. Atitude de competição, atitude de raiva, atitude de... sabe? E não é bem por aí. Não é assim que eu vejo a situação. Eu acho que aí não vai dar muito certo. Só vai piorar. Só vai trazer muito desgaste, muitos dissabores. Numa relação que vocês estão constituindo, uma relação bacana, uma relação de família. E que tem que haver, então, uma conexão. E quanto mais embate houver, mais abismos, o abismo vai surgindo e fica impossível ter esta conexão, né? Vai surgindo o abismo e aí vai ficando muito complicado. É mais ou menos isso, né? Que eu vejo assim, né? O meu ponto de vista singelo, nesse aspecto é singelo mesmo, né? Não tenho tanta propriedade assim para falar sobre essa questão, mas é mais ou menos assim que eu analiso então essa situação. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Quem gostaria de saber qual a diferença da gravação gratuita, que é esta que vai ao ar aqui no YouTube, para a gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo sobre a gravação privada. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco minhas ideias, meus textos, minhas frases, meus pensamentos. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. E é claro, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Muito obrigado e um forte abraço.